No começo desse anime nós vamos conhecer o protagonista chamado Shuouma. Ele caminhava para sua sala favorita na escola, onde ele costumava passar um tempo sozinho longe dos seus amigos. E de repente ele vê uma linda garota que estava sentada e cantando lindamente. E o Shu por acaso percebeu que a garota à sua frente na verdade se chamava Inori. Ela era muito famosa e era vocalista de uma banda chamada Egoist, que dentro do universo do anime é uma banda bastante famosa, tanto que o próprio protagonista já conhecia ela. E as coisas ficam mais estranhas quando de repente tropas começam a invadir o lugar com a intenção de capturar a Inori. E as tropas começaram a dizer que a Inori era um dos membros terroristas conhecidos como Funerária. E com o Shun assistindo toda aquela cena, eles imediatamente pegaram a Inori. O que deixou o Shu bastante triste porque ele não pôde ajudá-la. Só que esse não é o final da história, porque de repente o robô que estava com a Inori pede pro Shu que entregasse um item num local que estava indicado. Acontece que esse item tem um nome específico, ele se chama Genoma Vazio. E ele é um item especial que foi roubado pela Inori naquela noite antes de ela ter se encontrado com o Shu. E a garota conseguiu esse item no laboratório do GHP, que eram esses caras agora que estavam atrás dela. E antes de ser pega, a Inori então escondeu o item em seu corpo robótico chamado Funil. E o Shu então concordou em ajudar e imediatamente caminhou em direção ao mapa indicado por Funil. Porém, no caminho os delinquentes emboscaram o Shu e quase levaram Funil. Felizmente, no caminho ele encontrou um homem de cabelos loiros bem longos chamado Gai Tsutsugami, que, diga-se de passagem, não estava sozinho e tinha um exército inteiro atrás dele. Apareceu ali e conseguiu ajudar o Shu e o Funil. E logo a gente entende que o Gai conhece a Inori e também Funil. Porém, enquanto o Gai perguntava ao Shu sobre a condição da Inori, de repente as tropas do GHP começaram a atacá-los. Parecia que o GHP estava procurando pelo genoma do vazio que foi recentemente roubado por eles. E o Shu, coitado, não tinha nada a ver com essa história, nem conhecia a Inori. E agora de repente ele tá no meio dessa confusão e o Gai manda ele vazar dali correndo e defender o item a todo custo. E o Shu, como não sabia de nada, só podia mesmo era obedecer às ordens. E em seguida o Shu vê de repente a Inori cambaleando para fora do carro que tinha levado ela. E sem pensar duas vezes, o protagonista correu até ela imediatamente e a salvou. Porém, enquanto o Shu se aproximava dela, uma bala perdida acabou atingindo o genoma vazio que ele carregava. E quando o genoma vazio se despedaçou em suas mãos, de repente o Shu viu uma memória da qual ele não conseguia se lembrar. Depois disso, o Shu também ganhou um poder estranho. E agora do nada ele foi capaz de tirar uma espada do corpo de Inori. Ele mal sabia o que estava fazendo, estava agora apenas seguindo seus instintos de batalha. E assim imediatamente o Shu usou a espada para destruir as tropas à sua frente. E depois que ele concluiu a missão, a espada de repente voltou ao corpo da Inori. O Shu também parecia confuso sobre o que tinha acabado de acontecer. E depois de repente também havia um homem agora dando ordem pelo funil. E as ordens diziam para o Shu levar a Inori para longe daquele lugar. E acontece que essa pessoa dando ordens é o Gai, o líder da funerária e também o chefe da Inori. E pelo tom dele parecia que ele estava desapontado porque a Inori permitiu que o genoma vazio fosse quebrado e usado pelo Shu. E na sequência é revelado que as pessoas que usam o genoma vazio recebem um poder chamado Poder dos Reis. E essa pessoa agora poderia extrair o poder oculto do coração e transformá-lo em uma arma física chamada vazio. E cada humano basicamente tinha um poder de um vazio diferente. No anime é dito que a tecnologia de energia superou até mesmo o poder dos deuses. E quem queria utilizar aquele poder era o Gai, ele que deveria ser o cara a utilizar o genoma vazio. Porém, depois de todo aquele incidente, o poder do vazio acabou caindo nas mãos de um novato como o Shu. E foi por isso que o Gai forçou o Shu a combater a tropa usando o poder. E aí de repente o Gai é informado pelos seus homens que as tropas do GHQ tinham detido centenas de civis que estavam apoiando a funerária. E a pessoa que liderava a tropa se chamava Derry Yan. E ele era apelidado carinhosamente pelos seus amigos como o assassino. E sem pensar muito, então o Gai ordenou imediatamente que seus homens salvassem os civis. E dessa vez o Shu foi obrigado a participar da missão. E finalmente o Shu pôde testemunhar as atrocidades do GHQ com seus próprios olhos. E isso porque as tropas do GHQ que desceram dessa vez foram chamadas de unidade de anticorpos. E eles basicamente foram autorizados a eliminar civis suspeitos de contrair o vírus mortais. E eles não precisavam nem ser testados. Se eles desconfiassem que alguém estava com o vírus, eles poderiam acabar com a pessoa de uma
vez. Porém, graças à excelente estratégia de Guy, as tropas da funerária conseguiram trancar e cercar o líder dos anticorpos. Porém, logo a gente descobre que o anticorpo instalou o gás venenoso no subsolo que poderia simplesmente acabar com todos ali. Os caras tão tipo na estratégia kamikaze, se a gente não pode ganhar, ninguém vai sair daqui com vida. E com isso eles também forçaram o Guy a sair do seu esconderijo. Porém, mesmo assim, a verdade é que tudo isso estava desde o início nos planos do Guy. E o Guy então pede ao Shu para usar o vazio de Inori para derrotar o Daryl. E depois de fazer isso, o Shu ainda pegou o vazio do Daryl e usou também. E o vazio do Daryl tinha o poder de criar escudos que poderiam refletir todos os tipos de ataques. Basicamente era tipo full counter do Meliodas. E graças ao poder do vazio, o Shu conseguiu desviar todos os ataques dos anticorpos que foram direcionados ao Guy. E com isso ele destruiu sozinho as próprias tropas dos anticorpos. E graças à sua ajuda na batalha, o Shu finalmente conseguiu receber o reconhecimento do Guy. E agora ele estava sendo bem recebido pelos membros da funerária. E algum tempo passa e o Shu voltou para sua rotina na sua escola normalmente. Até que de repente chega ali uma nova aluna transferida, e ela é ninguém menos do que a Inori. Os colegas de Shu, que perceberam que a Inori era vocalista do Egoist, uma banda muito famosa, ficaram imediatamente entusiasmados com a chegada dela. Afinal de contas, ninguém sabia que a Inori era na verdade uma membra da funerária. E o Shu também fingiu não reconhecer a Inori e evitou falar com ela cara a cara. Porém, quando ele finalizou a sua aula e foi seguir a sua vida, o Shu logo se surpreende porque agora a Inori apareceu de repente na frente do seu apartamento. E veja só, ela até mesmo pode abrir a porta do apartamento dele pra ele. E acontece que Funel na verdade modificou a porta do apartamento do Shu para que a Inori pudesse entrar e sair quando quisesse. O Shu praticamente morava sozinho porque a sua mãe estava sempre ocupada trabalhando. E naquela noite o amigo do Shu chamado Yahiro apareceu de repente e pegou a Inori que estava lá na casa dele. Porém, antes que ele pudesse comentar qualquer coisa, a Inori imediatamente convidou o Shu para sair. E aparentemente o Guy ligou para eles para dizer que um dos alunos da escola do Shu viu a ação deles contra as tropas do Anticorpos. E o Guy então ordenou que o Shu procurasse essa pessoa que viu o que não devia. E isso é importante porque então o anime revela que o cara que consegue ver o vazio de alguém agora já conhece a forma vazia, a alma dessa pessoa em questão. Sendo assim, para encontrar o culpado, o Shu então começa a verificar o vazio dos amigos individualmente no dia seguinte. Parece um pouco estranho e realmente é, mas felizmente toda vez que o vazio de uma pessoa é tomado, ela acaba temporariamente perdendo a memória. Portanto, as ações do Shu não seriam detectadas e seriam seguras. E resumindo pra vocês, a gente logo descobre que o aluno que viu tudo foi o Yahiro, seu melhor amigo. E no início a Inori quer acabar com aquela situação acabando com o Yahiro de uma vez. Porém, o Shu começou a implorar para que a Inori poupasse o seu melhor amigo. E finalmente, depois de muita discussão, eles concordaram em esconder as suas identidades. E o Guy no final também queria deixar o Yahiro ir. Mas no dia seguinte, enquanto eles estão a caminho da escola, a gente vê que o Yahiro deu de trair e vendeu o Shu para as tropas do GHQ e armou para ele. Sendo que o cara tinha implorado para que a vida dele fosse poupado, maior traíra. E agora na sede do GHQ, o Shu foi imediatamente interrogado pelo Major Makoto, que queria saber sobre o envolvimento do Shu com a funerária. No entanto, o Shu tenta se manter firme e não falar nada, porque ele tem uma notificação do Guy, que diz que as tropas vão atacar a prisão do GHP para libertar os seus colegas que estavam sendo mantidos em cativeiro. E o Makoto então aproveitou essa oportunidade para tentar influenciar o Shu. E ele falou que se a funerária fizesse aquela invasão, eles realmente salvariam a todos, incluindo os prisioneiros que mereciam estar presos, como tinha um deles ali que tinha tirado a vida de milhares de pessoas. E se ele fosse liberto, com certeza ele voltaria a ferir pessoas inocentes. E o Makoto então deu um transmissor para informar a sua posição e quando ele seria usado. Ele agora queria que o Shu usasse o transmissor enquanto ele estava com o Guy para que as tropas da GHQ pudessem pegá-lo. E basicamente, se o Shu se recusasse a fazer aquilo, o Makoto ameaçaria usar a Inori para substituí-lo. E o Shu, né, é o tipo de protagonista que não quer ver ninguém em risco, como vocês já perceberam. E algum tempo depois, o Guy disfarçado de advogado encontrou com o Shu, e eles imediatamente hackearam um sistema prisional para lançar uma operação de libertação dos prisioneiros. O Guy queria libertar todo mundo, inclusive aquele cara que tinha tirado a vida de milhares de pessoas.
Porém o Shu, agora ligeiramente influenciado pelas palavras do Makoto, começou então a questionar o propósito da funerária e parecia relutante em ajudar o Guy com aquilo. Porém tudo muda rapidinho quando o Shu finalmente descobre que a Inori estava a caminho para ajudá-lo. Só que a Inori por acaso foi para o lugar errado, o que acabou colocando ela mesma em perigo. E aí o Shu finalmente correu para tentar ajudar a Inori. E no meio dessa situação caótica criada, o Shu finalmente conheceu o prisioneiro que o Guy queria salvar. E o Shu, que felizmente não é o tipo de protagonista tapado e burro, pensou rápido e aproveitou para pegar o vazio dele imediatamente. E este era o vazio de uma pessoa chamada Kenji Kido, que revelou ter poderes antigravitacionais. E aí quando o Shu viu a Inori, que estava em queda livre em sua direção, ele imediatamente usou o vazio do cara para salvá-la. E sem pensar muito, o Shu imediatamente usou o vazio da Inori também e massacrou todos os inimigos por ali. O Shu então conseguiu salvar a Inori e saiu da prisão. Ele também seguiu o Guy novamente e parecia que ainda tinha o transmissor que o Makoto tinha lhe dado. E aí depois disso, chegando até a sede da funerária, o Guy apresentou o Shu na frente de todos os membros da sua organização. E o Guy mencionou que o Shu, tendo o poder do rei, estaria no centro de todos os seus planos contra o GHQ. Ele seria basicamente o rei nesse jogo de xadrez. E é revelado que em 3 dias a funerária realizaria uma importante operação para tentar recuperar um item chamado Licorce. E para isso, o Guy imediatamente ordenou que uma garota de cabelos castanhos chamada Ayase desse um treinamento básico pro Shu para cumprir a missão. E a princípio o Shu olhou para Ayase como se ela fosse uma garota frágil em uma cadeira de rodas. Então havia um pouco de pena e de desprezo em seu olhar. Porém em seguida a gente tem uma cena muito satisfatória onde ele é espancado pela Ayase, a ponto que ele acaba desmaiando imediatamente. E aí depois, quando o Shu acorda, ele percebe que o transmissor que o Sakamoto tinha dado para ele não estava mais em suas mãos. Acontece que a Ayase tomou o transmissor e ela pensou que o dispositivo era apenas uma caneta comum como qualquer outra. E o Shu então pegou a caneta e começou a tentar recuperá-la. Só que a Ayase, só de birra, estava se negando a fazer o que ele queria. E ela então prometeu que devolveria a caneta se o Shu conseguisse passar na série de exercícios que ela tinha dado. Sendo assim, nos dias seguintes o Shu fez o treinamento especial com a Ayase. Então uma noite, quando a Inori estava sozinha, o Shu tentou se aproximar dela. O Shu estava muito confiante porque ontem a Inori tinha resgatado de sua prisão. E por algum motivo o Shu parece realmente gostar e se importar muito com a Inori. Só que a Inori diz pro Shu que quem manda nela basicamente é o Guy, ele ordena tudo o que ela faz. E ela então dá uma flechada no coração do protagonista dizendo que apenas o Guy poderia ser o seu dono. E ouvindo isso, o Shu ficou chocado e todo enrugado naquela situação. E isso fica ainda mais bizarro quando não muito tempo depois o Shu vê a Inori entrando no quarto do Guy. E bem, eu não sei o que ela foi fazer lá, mas eles estavam sozinhos no quarto. E isso imediatamente deixou o coraçãozinho do Shu quebrado em 2. E também, de acordo com a Ayase, a Inori e o Guy costumavam ficar sozinhos no quarto dele mesmo. E a verdade era que a Inori estava cuidando do Guy, porque parecia que o Guy mantinha sua condição corporal em segredo de todos os outros membros. Olha aí, ó, não pode julgar um livro pela capa. E assim, poucos dias depois, começa o exame de graduação do Shu. E dessa vez o Shu teve que enfrentar Endlave, um robô humanoide gigante dirigido pela Ayase. E em sua missão, o Shu deve ser capaz de passar pelo Endlave e seguir para o veículo atrás dela. E a princípio o Shu parecia preocupado, porém ele decidiu usar o vazio de um membro da casa funerária para assim cobrir a visão da Ayase e facilmente ele conseguiu passar por ela. Ele tá só colecionando os poderzinhos agora. E desse jeito então o Shu passou no teste e foi oficialmente aceito pelos membros da funerária. E sendo assim, a Ayase finalmente devolveu o transmissor de Shu. Era pra ser um momento feliz de comemoração, mas não foi assim que as coisas aconteceram, porque de repente houve uma notícia de emergência de que a GHQ estava disparando leucócitos em direção à Ponte Delta, que era onde o Guy estava naquele momento. E bem, esses leucócitos eram satélites capazes de disparar lasers com tremenda potência, e o disparo era tão intenso que era até mesmo capaz de fazer um buraco na Terra com um laser. E felizmente, mesmo diante daquela situação, o Guy conseguiu sobreviver ao ataque, mesmo que todos tenham perdido o suprimento de suas armas. E depois disso, o Guy imediatamente transmitiu o seu plano para interromper os leucócitos. Ele queria agora que Shu usasse o vazio antigravitacional de Kenji para desativar o núcleo de controle dos leucócitos. Mas como a missão era tão perigosa, era provável que 1 em cada 3 membros do funeral perdesse a vida. Porém, de repente, o Shu se levantou e disse que se recusava a fazer aquilo. Isso porque ele não queria que seus amigos morressem em vão se ele não cumprisse a missão. Sendo assim, o Shu renunciou imediatamente à missão. E pouco
pouco tempo depois, a Inori imediatamente começou a tentar persuadir o Shu, e ela começou a pedir para que ele desse uma chance e ouvisse primeiro a explicação do Guy. E bom, como o Shu ainda sentia algo pela Inori, ele aceitou o pedido dela. E mesmo depois de ter discussões e brigas físicas porque brigaram pela Inori, o Shu ainda acreditava no Guy e queria ajudá-lo. E algum tempo depois eles começaram a atacar a base do GHQ, e assim eles foram parando os leucócitos. E inicialmente tudo correu conforme o planejado, até que Guy, Shu, Inori e Kenji conseguiram entrar na sala de controle do núcleo dos leucócitos. E o Shu imediatamente pegou o vazio de Kenji e manipulou o núcleo de controle. Só que na sequência a gente descobre que o Derry agora tinha grande rancor do Shu e já estava ali esperando por ele simplesmente. E aí o Derry, furioso, imediatamente atirou em ambos às cegas. E um dos tiros acertou o controle essencial, uma parte que não deveria ser tocada, e por causa disso um dos leucócitos no espaço perdeu a capacidade de voar. E aí ele começou a cair bem em direção à Terra. E como sempre acontece nos animes, era provável que esse satélite caísse bem em Tóquio. E bem, se isso acontecesse agora, a vida de milhões de residentes inocentes de Tóquio estaria em risco simplesmente. E diante daquela situação, o Guy pediu então o transmissor que o Makoto tinha entregado pro Shu. Pois é, o Guy já sabia que essa caneta não era uma caneta nada comum, um cara realmente diferenciado. Além de ter também um cabelo muito sedoso, olha só. E ao mesmo tempo, o Major Makoto agora apareceu diante deles. E o Guy aproveitou a situação imediatamente para fazer um pacto com o Makoto. O Guy então ajudaria o Makoto a destruir o satélite caído, desde que a GHQ estivesse disposta a libertar o Shu e apagar todos os seus erros. E assim a gente descobre então que a caneta transmissora estava conectada a um dos satélites de leucócitos. E se pressionado então, esse satélite dispararia um laser em direção à caneta. Felizmente o Guy tá sempre à frente e já conhecia as más intenções deles. E ele então usou a caneta para destruir o satélite de leucócitos que caiu antes. Porém, para fazer isso também o Guy teria que se sacrificar, porque o laser acabaria atingindo ele também. E o Shu, vendo tudo aquilo, não suportou deixar o Guy morrer. E logo o Shu imediatamente usou o vazio de Inori e ajudou o Guy. O Shu planejou assim derrubar 2 satélites de leucócitos de uma vez só. E quando as duas posições dos satélites se alinharam, o Shu imediatamente disparou seu poder mais extraordinário. E de acordo com o plano do Shu, ele conseguiu destruir o satélite de leucócitos. E ele então explodiu isso no espaço sideral. E eventualmente o Shu se reconciliou com o Guy. E vários dias depois, Shu e Inori voltaram à sua vida escolar. E agora seus amigos de escola, que sabiam que o GHQ o havia aprendido, começaram imediatamente a zombar e desmerecer o Shu. E apenas alguns amigos mais próximos queriam ainda ser amigos do Shu. Porém, inesperadamente, apenas uma garota defendeu o Shu, e ela se chamava Arisa. E ela era presidente do conselho estudantil daquela escola. E por acaso, a Arisa era cabeleireira da famosa empresa de tecnologia do grupo Kurouin. E em casa agora o Shu foi surpreendido pela mãe, que de repente decidiu voltar para casa. E o Shu imediatamente entrou em pânico porque foi pego mantendo uma mulher em sua casa. No entanto, a mãe do Shu, que se chama Haruka, era tão legal e não se importou muito com isso. Ela até ficou feliz porque nunca pensou que o seu filho seria capaz de arranjar alguém tão bonita. E assim ela imediatamente se familiarizou com a Inori. E então, voltando para a sede da funerária, o Guy descobriu que os suprimentos de guerra estavam acabando por conta da última batalha. E gostando ou não, o Guy teve que quebrar a cabeça para conseguir encontrar novos parceiros para ajudar a financiar a sua batalha. E em pouco tempo o Guy acabou tendo uma ideia, porque o cara é brabo. Assim, o Guy imediatamente convidou o Shu para se infiltrar em um luxuoso navio de cruzeiro na noite seguinte. E o Guy planejou se encontrar com uma das pessoas importantes do navio. E ele então descobriu que a pessoa que o Guy queria conhecer era simplesmente o avô da Arisa. Por isso que era relevante falar que ela trabalhava no grupo Kurouin. E no caso, o avô dela era o proprietário desse tal grupo aí. E o Guy queria que o grupo Kurouin trabalhasse com eles. Porém, o Shu ficou chocado ao ver a sua mãe também por lá. E acontece que a Haruka trabalhava ali como pesquisadora e tinha um relacionamento até que próximo com a GHQ. Pois é, ela era praticamente fechadona com a GHQ. E além disso, a Arisa também estava lá e viu o Shu tremendo. Ele estava em choque com medo dos seus planos de disfarce darem errados.
Só que o Guy, muito ligeiro, imediatamente desviou a atenção da Arisa, que ainda queria sim de qualquer jeito perseguir o Shu. E assim o Guy imediatamente espalhou a sua personalidade para a Arisa, porque bem, realmente ele era um cara muito bonito e a Arisa ficou fascinada. Mas o Shu então de repente recebe notícias do quartel-general de que a GHQ estava em breve atacando o navio, e eles fariam isso usando mísseis de batalha. E isso porque a GHQ sabia que o Guy estava lá e pretendia exterminar eles. E depois que o Guy finalmente encontrou o avô de Kuroin, o Shu imediatamente o informou da emergência que estava ocorrendo. E o Guy na mesma hora disse ao Shu para ir ao convés do navio e pediu que ele esperasse por ele lá. E o Guy já sabia do que deveria fazer diante daquela situação para salvar o navio. E não muito tempo depois o Guy foi direto até a Arisa e a levou para o convés do navio. E acontece que o Guy precisava do vazio da Arisa. Isso porque o vazio dela tinha um poderoso efeito protetor. E o Shu então poderia usar esse poder para proteger o navio dos mísseis da GHQ. E assim sendo, eles finalmente conseguiram salvar o navio da destruição. E diante de toda aquela situação, o avô da Kuroin viu grande valor no Guy e nos seus aliados por tudo que eles fizeram para salvar o navio. E sendo assim, eles decidiram ajudar a financiar a funerária. E algum tempo depois, o Guy informou ao Shu que eles se infiltrariam nas instalações da GHQ. Para assim penetrar na segurança do prédio, o Guy precisava ser dispensado de um dos colegas de escola. Da escola do Shu, no caso, e esse colega em questão é Souda. E por isso eles fingiram amistosamente convidar Souda, Inori e vários outros colegas para passar umas férias descontraídas em Oshima, onde era a sede da GHQ. E assim eles planejavam usar a Inori para seduzir Souda, que era de fato um grande fã da Inori. Porém, como o Shu gostava da Inori, a gente já sabe, ele não aceitou que a Inori fosse convidada para flertar com o Souda, porque né, ele não aceita isso. E o Shu também estava com raiva do Guy de novo. E aí uma das colegas que estava ali, vendo toda a confusão do Shu, tentou começar a acalmá-lo. E o colega realmente parecia se importar com o Shu. E enquanto isso, em outro lugar, quando a Inori estava sozinha com Souda, o Souda mostrou o videoclipe que havia feito para a Inori. E a Inori pareceu realmente feliz com o resultado do vídeo do Souda. E isso deixou o cara completamente emocionado, então ele começou a expressar rapidamente os seus sentimentos pela Inori. Mas o Shu, que estava observando eles à distância, ficou com ciúmes. Ele imediatamente correu e começou a interromper o Souda. E enquanto ele fazia isso, ele ia tomando o vazio do Souda. E aí do nada o Shu gritou que a Inori era dele. E felizmente essa vergonharia do Shu não foi despercebida, porque tinha gente ali, outros membros da funerária que presenciaram tudo. E todo mundo ouviu o que o Shu disse sobre a Inori antes. E como resultado, todos imediatamente começaram a provocar o Shu. E em seguida o Guy levou eles imediatamente para a instalação da GHQ. Agora o vazio do Souda estava na forma de uma câmera que poderia abrir todas as portas e sistemas trancados. Porém, infelizmente, o item que eles estavam procurando foi perdido. Tinha sido já levado por outra pessoa misteriosamente. E a pessoa que pegou esse item em questão se chamava Shushiro Kidou. E ele era o chefe da GHQ Anticorpos. No entanto, as ações do Kido pareciam ser conhecidas por outros funcionários da GHQ. E finalmente, depois de tudo, o Kido foi preso e o General Yan então assumiu o controle do item. E é então mostrado que Hera está se aproximando de Shu no ônibus. E ela convidou o Shu para sair e passar algum tempo juntos sozinhos. E quando Hera estava prestes a expressar os seus sentimentos, eles foram então subitamente atingidos por alguém carregando uma caixa de remédios. E acontece que essa pessoa era simplesmente um herói naquele mundo. E eu falo isso porque essa pessoa, no caso, estava sendo acusada, tinha se tornado um alvo da GHQ por estar supostamente vendendo alguns itens aí, alguns remédios que a GHQ não estava a fim de deixar rolar solto pela praça. Porém, esses remédios eram bons, eles foram até mesmo usados para curar o seu irmão, que tinha sido afetado justamente pelo vírus do Apocalipse. Exatamente, tudo que tá rolando essa coisa de vírus aqui no anime é tudo por conta do Apocalipse, olha só. Ninguém mandou querer ficar vivo e sobreviveu ao Apocalipse também, né? E o Shu, então, que sentiu pena do Yahiro e do seu irmão mais novo, Jun, imediatamente chamou a Ayase e pediu para que ela protegesse ele. Porém, então, quando o Shu os levou até o seu ponto de coleta, a tropa da GHQ já estava lá. Parecia que eles ainda estavam seguindo todos os movimentos do Shu o tempo inteiro. E o Shu agora deve usar mais uma vez o poder do vazio do Yahiro para lutar contra a GHQ Endlave. E essa batalha no anime é especialmente insana porque o Shu tem que ter um x1 contra o Daryl. Porém, enquanto a batalha continuava, de repente o Jun é atingido por um ataque final. E agora é tarde demais, porque as células do vírus do Apocalipse no corpo do Jun já migraram imediatamente
diretamente para o Endlave de Daryl, e assim sendo, o Endlave contaminado destruiu imediatamente tudo à sua frente. O Shu teve que se sacrificar para golpear o Endlave e de repente ele entrou na mente do Jun, e o Jun agora quer que o Shu elimine o vazio dele e do seu irmão. Isso porque o Jun não queria mais incomodar o Yahiro, e relutantemente o Shu concordou com o pedido de Jun, e finalmente assim o Jun poderia perder e descansar em paz. F nesse momento, meus amigos. Se você assistiu até aqui, press F for Jun. E o Yahiro então acordou e teve que aceitar essa amarga realidade. E acontece que de longe ali quem estava observando eles o tempo inteiro era Hair. E agora ela conhecia o segredo do Shu também. E após o Jun ter perdido a vida, o Shu parecia traumatizado e não queria mais lutar. Era como se ele não tivesse mais motivação alguma para viver. Ele tinha medo de enfrentar a mesma situação que o seu irmão, onde ele teria que tirar a vida de alguém próxima a ele. E por causa disso, o Shu fez com que a missão de recuperar o item da pedra falhasse. O Shu então ignorou a Ayasa, que veio aconselhá-lo. E finalmente, depois de ter se tornado incapaz de fazer alguma coisa, praticamente se tornando um peso que não consegue fazer mais nada, no fim o Shu acabou sendo expulso da funerária pelo Guy. E ele então foi dado para todos os outros como se ele tivesse perdido a vida. E ao fim, até mesmo a Inori também deixou o Shu para trás. E sendo assim, a funerária teve que cumprir a missão na ausência do Shu. E enquanto estava se preparando para isso, a Inori parecia triste porque não tinha o Shu por perto. E nesse momento, então o Guy percebeu que a Inori também gostava do Shu. Ele se sentiu mal por isso, porém não teve tempo para isso, porque em seguida eles se infiltraram imediatamente na sede da GHQ, para assim tentar aprender o item de antes. E de repente agora o item estava na mão do General Yan, que tornou-se assim um alvo. E acontece que a pessoa que ativou esse dispositivo foi ninguém menos do que o Makoto, que agora se juntou ao Kidou para recapturar a GHQ e assim trair o General Yan para assumir o controle. E assim o vilão que ressurgiu das cinzas começou a transmitir o som ressonante do item por toda a cidade. E de repente todos os moradores começaram a ser infectados pelos vírus do apocalipse, assim como tinha acontecido na última vez no Lost Christmas, um evento de 10 anos antes, onde até mesmo o Guy tinha sido contaminado no fim pelo vírus. E enquanto isso, agora a gente vê que o General Yan foi dado como se tivesse perdido a vida pelo Daryl. E devido a isso, agora a posição de comando mais alta da GHQ ficava nas mãos do Kidou. E a Haruka, simplesmente a mamãe, também subordinada do Kidou, tentou escapar do local. Aparentemente ela realmente não sabia nada sobre o plano maligno do Kidou. E acontece que depois disso a situação só fica mais insana e o Shu não tem outra escolha a não ser voltar pra ativa. Mas agora a gente vai fechando a primeira parte desse recap de Guilty Crown. Eu quero saber do que você achou do anime até aqui. Você quer que eu traga uma parte 2 desse anime insano? Se você quer, deixa um comentário aí comentando alguma coisa sobre maçã. Me prova que você assistiu até o final e deixa outro comentário falando que quer a parte 2. Deixa o seu like, a gente tem a meta aqui de 3.000 likes pra eu trazer a parte 2, fechou? Compartilha esse anime aqui pros seus amigos que gostam de anime nesse estilo. Afinal de contas, apesar do Shu ser um cara muito bonzinho, ele também é um cara muito poderoso com esse vazio dele. E bem, agora eu vou parando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like se você gostou e se você me ouviu falar até agora, se inscreva aqui no canal. Em troca da sua inscrição, eu prometo te apresentar muito anime brabo, você não vai se arrepender. E agora sim eu tô indo nessa. Muito obrigado por ter assistido, obrigado por serem otakus incríveis e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.